Inscrição. Vai dar um sinal. Aí tá gravando. Tá? Tá. Então tá, posso depois colocar no YouTube isso aí, né? Sim. Então tá, beleza. Bom, o meu trabalho é sobre o artigo chamado Biomaterials and Biostructures Inspire High Performance Flexible Stretchable Strain Sensors, a review. Os autores, foram 10 autores que fizeram esse artigo. Eles são todos chineses, Wei Wang, Xunyang, Kaiding, Long Zhao, Jinyang, Wei Zhao, Yuan Ma, Qiangwang, Boicheng e Yongao Ni. Não tem muita informação sobre eles na internet. O único que eu achei foi do Xuyang, que é um PhD da Tianjin University, que trabalha com pesquisa em engenharia de manufatura, engenharia de materiais e engenharia química. A maior parte deles são filiados ao Tianjin Key Laboratory of Pulp and Paper, que fica em Tianjin, na China, mas também tem outros que são do Key Laboratory of Pulp and Paper Science and Technology, que fica em Jinan, na China, do Stat Key Laboratory of Separation Membranes and Membrane, que fica em Tianjin também, na China, e o Limerick Pulp and Paper Center and Department of Chemical Engineering, da Universidade de New Brunswick, no Canadá. Eu separei aqui o Tianjin Key Laboratory para falar um pouco mais, já que 8 dos 10 autores são filiados a ele. É um laboratório que possui 73 especialistas, incluindo um acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e 44 professores. As áreas de pesquisa são tecnologia de refino de biomassa e controle de poluição, fabricação de papel e tecnologias de materiais funcionais baseados em papel, equipamentos de processo de gestão inteligente e tecnologias de preparação química e de nanomateriais de base biológica derivada de plantas. Mas a 2 e a 4 são as que referem a esses pesquisadores que trabalharam nesse artigo. Ele foi publicado no Chemical Engineering Journal, que é um jornal de engenharia química A1, com um fator de impacto bem alto de 13,273. Para engenharia é um fator bem alto, e quer dizer que é uma revista bem criteriosa e as pessoas gostam de publicar. Bom, ela trata de vários aspectos da engenharia química, como catálise, engenharia de reação química, engenharia química ambiental, ciência e engenharia sustentável e novos materiais. Esse artigo se encaixa na seção de novos materiais, que é Novel Materials for Energy and Advanced Applications, que considera artigos que descrevem desenvolvimento de novos materiais funcionais e estratégia de processamento de materiais com aplicações práticas. Mais especificamente, ainda nos itens, se trata de materiais para sensores, que daí aqui trata de sensores de deformação também, que é o que se refere ao artigo. Aqui um breve sumário, vou fazer uma pequena introdução, depois falar um pouco sobre os sensores de deformação flexíveis, depois biomateriais para sensores de deformações flexíveis, as relações entre a estrutura e a propriedade, focado na aplicação de biomateriais para sensores de deformações flexíveis, as funções dos biomateriais em sensores de deformações flexíveis, um resumo de tudo que foi apresentado, conclusões, prós e contras e relevância. Então, nos últimos anos, teve um grande desenvolvimento de eletrônicos elásticos e flexíveis, com diversas aplicações, seja em robótica mole, interações homem-máquina, detecção de movimento corporal e monitoramento de saúde, com o grande gargalo sendo um trade-off entre alta sensibilidade e grande elasticidade, ou seja, quando eu ganho em um, eu acabo perdendo em outro, e daí isso acaba prejudicando essas aplicações. E as atividades humanas são bem peculiares, elas incluem atividades com deformações sutis, como, por exemplo, a frequência cardíaca e respiratória, e também grandes deformações, como o movimento das articulações. Então, os sensores têm que ter deformações flexíveis onidirecionais, ou seja, eles têm que ter deformação igual em todas as direções e sentidos. Aqui tem a imagem com um pouco dos exemplos, como varia, por exemplo, na respiração. A respiração normal, nós temos uma deformação bem curta, e na respiração profunda, o quanto aumenta essa deformação feita por sensores. O monitoramento de pulso, podemos ver aqui, que depois pode ser convertido esse sinal de variação de resistência para batimento cardíaco, né?
Também pode ser usado para fazer a entrega de medicações, sendo quando tu traciona o sensor, libera alguma substância. Também algumas outras aplicações mais de lazer, como jogos e realidade virtual, como luvas e com sensores. Para performance e monitoramento no esporte, tanto nas articulações como nas juntas, e também nessas aplicações de robóticas, para mãos robóticas, pele artificial, prótese de mãos também. Atualmente são usados materiais sintéticos, TPU e elastômeros à base de silicone. Eles têm difícil biodegradação e podem ser até prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, como alternativa, se pensou em biomateriais naturais, já que eles são renováveis, biodegradáveis, biocompatíveis e não são prejudiciais ao meio ambiente. E com esse apelo cada vez maior para um desenvolvimento sustentável, a combinação de biomateriais com eletrônica flexível parece ser muito interessante para o futuro. Então, os biomateriais também têm diversas formas e estruturas especiais que tornam interessante utilizar para a otimização desses projetos de eletrônica flexível. Um exemplo disso é que os derivados de biomateriais podem ser usados como agente de reforço e dispersante nessa eletrônica flexível. E, geralmente, os biomateriais naturais são abundantes e de baixo custo. Bom, os sensores de deformação flexíveis, eles realizam a conversão de deformação mecânica em sinal elétrico, tal qual os sensores de deformações tradicionais. As tensões podem ser convertidas baseado em resistência, capacitância, piezoeletricidade e triboeletricidade. Geralmente se usa em resistência, e o artigo também foi focado em resistência, porque é um sistema de leitura mais simples, tem simplicidade no design dos sensores, tem alta flexibilidade e tem uma sensibilidade superior aos outros. É composto de um substrato flexível com uma condutividade desejável, e a condutividade é feita ou por vias condutoras interconectadas, que podem ser baseadas por condutividade eletrônica ou iônica. A iônica é mais no caso de hidrogéis, a maior parte é por condutividade eletrônica. O substrato flexível tem que fornecer boa flexibilidade e elasticidade e também proteger a parte condutora. Os materiais condutores geralmente são nanotubos de carbono, negro de fumo, grafeno, óxido de grafeno reduzido, também algumas nanopartículas de metais, como nanofios de prata e nanopartículas de ouro, e também alguns polímeros condutores. Os substratos geralmente são de borracha natural, elastômeros termoplásticos e biomateriais naturais. Eles devem ter excelente sensibilidade e ela é geralmente expressa como o gauge factor, que eles chamam. E é a mudança da resistência versus a relativa versus a tensão aplicada, ou seja, quanto a minha resistência varia dada uma certa tensão que eu apliquei. As resistências convencionais, a sensibilidade dos sensores depende principalmente do efeito geométrico. Já nos de deformações flexíveis, também depende da mudança estrutural dos materiais ativos com propagação de trinca e também a desconexão desses materiais ativos. Eles definiram o gauge factor entre 100 e 1000 como alta sensibilidade e maior que 1000 como sensibilidade ultra alta, que são tipo sensores superiores. Em relação à elasticidade, eles também devem ter excelente elasticidade, porque quando sob tensão, a mudança estrutural do material muda a resistividade, então para eles terem uma grande faixa, tem que aguentar uma grande tensão sem ter ruptura. E com a liberação dessa tensão, a estrutura tem que ser restaurada e volta à posição original, ou seja, uma deformação zero. A sensibilidade e a elasticidade são os parâmetros mais críticos, mas também tem outros parâmetros que são considerados, que eu vou falar um pouco sobre eles depois. E a elasticidade na faixa de 50% a 300% possui alta elasticidade, e se for maior do que 300, tem elasticidade ultra alta, elasticidade considerada superior. Bom, dos biomateriais para sensores de deformações flexíveis, ele tratou de dois tipos. Então, primeiro, materiais à base de celulose.
A celulose é uma das fontes renováveis mais abundantes, são derivados de plantas e podem ser considerados algodão, madeira, bambu, cânhamo. E ela tem algumas características, pode serem criados materiais de nanocelulose individualizados, como as nanofibras de celulose ou nanocristais, que são obtidos pela quebra da estrutura da fibra de celulose. Esses materiais de nanocelulose, eles possuem boa dispersibilidade, grande área de superfície específica, alta estabilidade térmica, alta resistência à oxidação, alta resistência e leveza. Então, eles são bastante utilizados em dispositivos eletrônicos à base de celulose porque eles melhoram esse desempenho. E outros derivados de celulose também ampliam muito a aplicação em bioeletrônica flexível. Aqui nós temos um desenho esquemático da origem e estrutura hierárquica dos materiais de celulose. Então, aqui nós temos a fonte, a estrutura celular, daí nós temos a parede celular, daí as microfibras e depois fibras elementares, onde nós temos as ligações de hidrogênio. Também são utilizados materiais à base de seda, que são amplamente utilizados na medicina e na bioengenharia por causa da biocompatibilidade, tem estruturas ajustáveis e a biodegradabilidade. Então, a seda possui 70% aproximadamente de fibras de fibroína e 25% de sericina. As fibras de fibroína, elas têm um papel fundamental nas propriedades mecânicas e a sericina é mais responsável pela ligação entre as fibras. As fibras de fibroína são montadas a partir de nanofibrilas, e a nanofibrila tem uma cadeia pesada, uma cadeia leve e uma glicoproteína. Na cadeia pesada, tem domínios repetitivos hidrofóbicos e não repetitivos hidrofílicos, e eles são alternados, formando regiões cristalinas e amorfas. Os hidrofóbicos cristalinos e os hidrofílicos amorfos. Eles ainda possuem uma estrutura chamada de beta-cristalitos, que confere excelentes propriedades mecânicas e biodegradabilidade ajustável. Aqui tem a estrutura hierárquica química das fibras de seda. A fibra com diâmetro entre 10 e 25 micrômetros. A fibra de fibroína entre 6 e 12. As nanofibras entre 30 e 35 nanômetros. Aqui tem a cadeia pesada com as repetições hidrofóbicas e as conexões hidrofílicas. E aqui a estrutura beta-cristalita, que tem 3 dimensões, aqui A, B e C, sendo A de 10 a 20 nanômetros, B de 1,5 a 6 nanômetros e C de 1 a 3 nanômetros. Então, as aplicações de biomateriais para sensores de deformações flexíveis. Os sensores de deformações flexíveis, eles transformam a deformação, ou a diferença de mudança na deformação, em sinais elétricos. E essa mudança de tensão, ela pode ser em 4 direções. Ela pode ser axial, uma mudança na flexão, cisalhamento e de torção, sendo as duas primeiras as mais comuns. Elas são atribuídas principalmente à mudança da geometria, à desconexão dos enchimentos condutores, à propagação de trinca nas grandes deformações e também ao efeito de tunelamento entre os enchimentos condutores. Os indicadores utilizados são sensibilidade, elasticidade, velocidade de resposta, durabilidade, linearidade e esterese. Também tem outros recursos especiais, assim, digamos, mais relativos a biomateriais, são a autorregeneração, autolimpeza, autoalimentação, respirabilidade e alta transparência. Algum desses ainda vou tratar no futuro. Então, a relação entre a estrutura molecular e as propriedades da matéria-prima, no caso dos biomateriais, é importante para otimizar a utilização deles. Então, os fatores interessantes dos biomateriais que fazem eles serem considerados para essa aplicação é a biocompatibilidade e a biodegradabilidade. Eles possuem grupos funcionais abundantes, OH, NH2, COH, que têm algumas funções especiais. Então, eles podem atuar como dispersantes para nanomateriais condutores, para evitar aglomeração no processo de preparação. Eles têm grupos funcionais ricos, facilmente modificados, que podem conferir algumas características desejáveis e especiais, como autorregeneração e os hidrogéis autoadesivos. Os biomateriais têm uma variedade de formas na quais eles podem ser fabricados: fibra, fio, papel, filme, tecidos e géis,
o que também nos dá uma variedade muito grande de aplicações. E alguns deles possuem estruturas cristalinas únicas, com forte capacidade de ligação de hidrogênio, ou seja, resultando em excelentes propriedades mecânicas, como alta tenacidade e flexibilidade. As funções dos biomateriais nos sensores de deformações flexíveis. Geralmente, os sensores de deformações flexíveis têm dois componentes principais, que são os materiais ativos e os substratos flexíveis. Os materiais ativos são o elemento sensor e deles fornecem um caminho para o condutor gerar sinais. Os substratos flexíveis, eles fornecem flexibilidade e elasticidade e protegem a rede condutora. Aqui tem um exemplo da fabricação de um sensor de deformação com fio de algodão, atuando como material ativo. Então, ele é feito através da pirólise, depois conectado aos eletrodos, e depois é aplicado PDMS como substrato flexível. Como materiais ativos, eles são o elemento mais crítico dos sensores, porque é ele que converte os estímulos mecânicos em sinal de resistência, eletricidade. Eles são necessários que eles tenham boa condutividade elétrica e canais condutores abundantes, para que o sensor possa responder a uma pequena mudança na tensão e também que não seja desconectado sob uma grande tensão, que geraria uma perda de sinal. Eles podem ser feitos em uma dimensão, como fibras e fios, duas dimensões, como papéis e tecidos, e três dimensões, como hidrogel e aerogel. Três dimensões, como hidrogel, são mais para sensores piezoelétricos, então eles não foram tão abordados. Geralmente, eles são convertidos em materiais de carbono, através de processo de tratamento de carbonização, para serem condutores, e daí eles são utilizados como camada ativa. Aqui tem um exemplo, tecido de seda, depois ele é carbonizado e depois é encapsulado para funcionar como um sensor, num substrato flexível não especificado aqui no caso. Então, materiais de uma dimensão, como fibras e fios, são difíceis de preparar sensores de alto desempenho por causa da alimentação física, então a sensibilidade deles acaba sendo muito baixa. Biomateriais em duas dimensões, como papéis e tecidos, são frequentemente utilizados por causa da estrutura de entrelaçamento e ajustabilidade deles. Daí, o tecido, por exemplo, tem alta sensibilidade e elasticidade simultaneamente. Então, tem um desempenho superior e pode ser utilizado para os movimentos sutis e grandes do corpo humano. Além da carbonização, para tornar o material ativo, a incorporação de biomateriais com nanomateriais condutores, por exemplo, nanotubos de carbono, que pode ser incluído de mistura direta, revestimento de superfície ou deposição com materiais ativos, tem sido bem relatado, tem bons resultados. Os biomateriais atuando como substratos flexíveis. Substratos flexíveis precisam possuir alta suavidade e elasticidade. Geralmente são usadas borrachas ou elastomas à base de silicone e alguns hidrogéis elásticos, mas eles têm um impacto negativo no meio ambiente. Então, os biomateriais naturais têm recebido alto interesse por causa da biodegradabilidade, que eles não são prejudiciais no meio ambiente e também possuem baixo custo. Então, biomateriais como celulose, seda, quitosana não são apenas abundantes, mas também se encontram em todas as formas de fibra, fio, papel, tecido, hidrogel e são geralmente macios e elásticos. O problema é que eles não possuem alta elasticidade, então fica difícil de obter sensores de alto desempenho usando diretamente esses biomateriais como substratos flexíveis. A faixa de deformação acaba ficando abaixo de 50% usando fibras. Então, é necessário mexer na estrutura e usar ou como estrutura de fio ou de tecido para melhorar essa elasticidade. A estrutura do fio é feita geralmente, de muitas fibras curtas ou filamentos simples por torção, e a estrutura do tecido é entrelaçando fios ou filamentos contínuos. Biomateriais também podem atuar como dispersão de materiais condutores. Então, os materiais condutores geralmente utilizados como materiais ativos, como nanotubos de carbono, nanofios de prata e nanopartículas de ouro, eles são utilizados, né, para essa formação de sensores sensíveis flexíveis, porque eles têm excelente condutividade elétrica e alta estabilidade.
eles construem a rede de camada ativa, mas eles possuem baixa dispersão, porque então acaba tendo autoagregação quando vai fabricar esses sensores. E, atualmente, pode ser usado o processo de ultrassom e modificação química para reverter essa autoagregação, mas eles são complexos, caros e até afetam negativamente a condutividade das camadas ativas. Então, os biomateriais, devido à estrutura única deles e os grupos tensoativos, eles são dispersantes eficazes para esses materiais condutores. Então, por exemplo, tu pode adicionar nanocristais de celulose, que podem ser obtidos pela hidrólise da celulose catalisada por ácido, que são ricos em grupos hidrofóbicos, e adicionar numa solução de CNT, que são nanotubos de carbono, e daí eles atuam como dispersantes. Depois tu filtra em TPU poroso, e com isso tu consegue produzir um sensor de deformação de alto desempenho. Aqui nós temos o CNC, o CNT, não disperso, e aqui, depois de misturado, ele está disperso. E aqui um desenho esquemático, mistura, filtra, adiciona a TPU e a saída aqui, o sensor. Bom, também os biomateriais podem atuar na autorregeneração. A autorregeneração é um processo semelhante ao processo de regeneração de organismos naturais, ou seja, repara materiais quebrados depois que eles são danificados. E existem dois mecanismos básicos. Ela pode ser extrínseca ou automática. A extrínseca utiliza agentes cicatrizantes, microcápsulas ou microvasculares e estruturas de hóspede-hospedeiros. A automática acaba sendo mais vantajosa por termos de simplicidade e facilidade de design, recebendo grande atenção. Bom, a automática é mais no campo dos hidrogéis condutores e ela é por ligação química dinâmica, então ela é baseada em reações ou ligações, por exemplo, de acil-hidrosina e ligação imida. As interações não covalentes dinâmicas, como ligações de hidrogênio, interações eletrostáticas, entre outras. E os biomateriais naturais, eles também podem formar ligações não covalentes dinâmicas através das interações moleculares, como as ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas, e também podem ter interações hospedeiro-hóspede. A função autoadesiva. Então, atualmente, os sensores de deformações flexíveis fabricados, eles são fixados com fitas ou tiras. Isso não afeta não somente a usabilidade e o conforto, né, do usuário, mas também tu acaba perdendo um pouco de sensibilidade e precisão. E daí nós temos alguns componentes naturais, como a lignina, o ácido tânico e o catecol, que podem ser adquiridos em plantas lignocelulósicas, inclusive frutas, e eles desenvolvem essa função de autoadesão. Então, aqui nós temos um exemplo de um hidrogel condutor que, ao ser adicionado nanocristais de celulose com ácido tânico, adquire essa propriedade de autoadesão. Outras funções dos sensores flexíveis. A autolimpeza permite que os sensores mantenham a capacidade de limpeza durante o teste, então é muito eficiente para impedir incrustação que afete a confiabilidade. E ele é um exemplo bom, ele que é baseado no efeito autolimpante da folha de lótus, com um ângulo de contato de superfície maior que 150 graus. A função anticongelante, também única dos hidrogéis, que para temperaturas abaixo de zero, quando a água congela, o congelamento do hidrogel afeta a condutividade elétrica e a flexibilidade dele. Então, com a função anticongelante, os hidrogéis poderiam ser utilizados para fazer aquisições a temperaturas abaixo de zero, por exemplo. Também tem a função da transparência, que é interessante para aplicações de janelas inteligentes ou telas sensíveis ao toque. Um resumo, então, basicamente tudo que foi dito. Os biomateriais naturais podem ser usados como materiais ativos, como substratos flexíveis e materiais funcionais para melhorar a dispersão de materiais condutores e propriedades mecânicas. Sendo materiais ativos, eles podem conferir boa sensibilidade através da carbonização das estruturas ou combinados com biomateriais com nanomateriais condutores.
Como substrato flexível, quando usado diretamente, eles levam a uma faixa baixa de deformação, mas melhorando a estrutura deles, usando estruturas de fios ou tecidos, ela pode ser significantemente melhorada. Como materiais funcionais, eles podem melhorar a sensibilidade de sensores através do aumento da dispersão de nanomateriais condutores, e eles ainda podem modificar quimicamente o sensor, dando funções múltiplas como autorregeneração e autoadesão. Aqui nós temos uma tabela que... Aqui nessa coluna nós temos o papel desempenhado pelo biomaterial, como material ativo, substrato flexível, dispersante, autocura, autoadesão, transparência e anticongelamento. Aqui o range da sensibilidade e da elasticidade, e aqui a sensibilidade, o gauge factor. É bom de reparar aqui as fibras, elas possuem uma elasticidade muito baixa, mas quando vem para tecidos conseguem aumentar significantemente. Aqui temos 1 e 15%, e depois temos de 100 e 300% a elasticidade. Pode ser visto também na imagem aqui, fica mais intuitivo. Aqui em amarelo, os sensores com performance superior, em verde com alta performance. As estrelas amarelas, estrelas vermelhas, elas são biomateriais como materiais ativos. Os quadrados verdes são como substratos flexíveis e os triângulos azuis como materiais funcionais. As conclusões do artigo foram que os biomateriais com as propriedades fisicoquímicas únicas são ideais para o projeto de desenvolvimento de sensores de deformação flexíveis, e eles já demonstraram grande potencial na área de sensores de deformações, podendo funcionar como materiais ativos, substratos, materiais funcionais, entre outros. Prós e contras do artigo. É um artigo completo, com bastante informação, e ele é bem importante para o conhecimento quadro geral referente aos sensores de deformações flexíveis, utilizando biomateriais. Dos contras, eu achei que faltou aprofundar alguns exemplos, principalmente a aplicação onde esses sensores seriam utilizados, e também a pouca variedade de materiais abordados. Trabalhos futuros, eles pontuaram que 2 aspectos bem importantes para serem trabalhados são a confiabilidade e a precisão, que é um fator muito crítico para a aplicação prática, e a usabilidade é uma função, principalmente daí mais para a área comercial. A relevância é que é o primeiro review sobre sensores de deformações flexíveis com foco em biomateriais, e é um tema com aplicação em várias áreas. Obrigado. Perguntas?